Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil, procedimentos especiais. Hoje nós iremos falar aí sobre a ação monitória, tá? Que está prevista no Código de Processo Civil. Ela começa prevista no artigo 700 do CPC e vai aí até o artigo 702, tá? Embora apareçam apenas dois artigos, são artigos extensos com vários parágrafos e várias minúcias, tá? Em que dispõe aí sobre o procedimento monitório, tá? Então, ela surgiu aí por meio da lei, a ação monitória, ela surgiu por meio da lei 9079 de 95, tá? Que na época emendou o Código de Processo Civil de 1973. Tá? Posteriormente, com o novo CPC, a ação monitória continua a existir, né? Regulada nesses dispositivos que eu passei agora para vocês. Tá? Então, hoje, com o novo CPC e já desde 95, com a alteração do CPC anterior, nós temos no ordenamento jurídico três tipos de procedimentos, tá? O primeiro deles é o de conhecimento, o segundo é o de execução e o terceiro é o procedimento monitório, ou também chamado procedimento de injunção, tá? Qual que é a ideia desse procedimento monitório? Ele consiste num misto, digamos, dos outros dois procedimentos, tá? Então, nós vamos estudar isso com mais detalhes na aula dessa aula, mas para vocês saberem de antemão, o procedimento monitório, quando a parte ela é intimada, citada para pagar no prazo que a lei assegura e não paga, automaticamente já se pula a fase de conhecimento se o réu permanece inerte. Caso o réu fique inerte e não apresente resposta, defesa ou manifestação, a inércia dele após a comunicação, a citação dele, faz o procedimento pular da fase de conhecimento para a fase executiva, para a expropriação de bens. Automaticamente, não é necessário uma sentença na ação de conhecimento e uma outra sentença na execução, né? No caso, não são dois trâmites separados. Então, eu tenho aqui uma aceleração do processo quando eu falo em ação monitória. Mas vamos lá então. O primeiro tipo de processo que nós conhecemos é o processo de conhecimento, né? Esse processo de conhecimento, como o nome diz, visa conhecer, apurar, declarar um determinado fato concreto. Que tipo de ações podem ser enquadradas aí em exemplo de ação de conhecimento? Podemos colocar aí uma investigação de paternidade, uma ação de cobrança simples, são modelos de ação de conhecimento, tá ok? Então não vai se enquadrar aí em outra situação. Processo executivo é a outra modalidade de processo que existe no CPC de 2015, tá? É quando eu já tenho o título executivo formado, tá? Esse título executivo, ele pode derivar da via extrajudicial, por exemplo, um cheque, como esse título pode derivar da via judicial também, uma sentença da ação de conhecimento. Exemplo, uma sentença que condena fulano das quantas ao pagamento de 15 mil reais. Essa sentença, ela faz título executivo judicial, tá? Então, o título executivo judicial pode ser objeto de cumprimento de sentença ou até mesmo de execução de título judicial, que é o que a gente chama aí de processo executivo também. Tá? Os dois, tanto o cumprimento de sentença como a execução do título judicial ou extrajudicial que seja, estão dentro do globo processo executivo. Tá? E por fim, o que interessa, vem o procedimento monitório, tá? Que eu vou ler aqui os dizeres de Humberto Teodoro Júnior, que bem conceitua aí o que é esse procedimento monitório. De acordo com Humberto, então, Teodoro Júnior, seria aquela estrutura particular no qual aquele que se opõe contra a pretensão não a embarga. Nesse caso, o juiz não procede a uma cognição, um conhecimento, mas de forma sumária, em virtude dela, emite um provimento
que serve de título executivo à pretensão de cobrança, de modo que autoriza a execução forçada do devedor. Então, em resumo, segundo Humberto Teodoro Júnior, temos 3 benefícios com a ação monitória: gerar economia processual, 2 benefícios, perdão, e maior valorização do crédito, ao proporcionar um título executivo ao credor de um crédito que presumidamente não será discutido, sem debate, tá? Um crédito formado de forma unilateral. Essa é a ideia principal do procedimento monitório, tá ok? Quais são as inovações que o novo CPC trouxe em relação à ação monitória? Coisa que não existia se comparado com o CPC anterior, que estava em vigência. Tá? A primeira delas, o novo CPC autorizou a ação monitória pode ser proposta contra devedor capaz ou contra a fazenda pública. Tá? Antes não era possível propor ação monitória contra a fazenda pública. Quem é a fazenda pública, professor? Lembrar que a fazenda pública é a União, os estados e os municípios, tá? São enquadrados como fazenda pública. Segundo ponto de inovação, houve uma maior amplitude dos meios de prova. Antigamente, só se admitia prova escrita para ação monitória, tinha que ter um documento escrito. Tá? Se alguém falasse num público aberto que devia um valor para o fulano e esse valor não fosse um título escrito, não era possível entrar com uma cobrança via ação monitória. Agora, com o novo CPC, é possível documentar a prova oral. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Tá? Então, o novo CPC ele inovou porque agora ele admite a prova oral, então, produzida antecipadamente. Tá? Tem que ser feita antes de se ajuizar a ação ou assim que ajuizada a ação, pedir em caráter cautelar a produção da prova, tá? Para poder demonstrar que existe, no caso, um título para embasar aquela ação monitória. A execução provisória também seria o terceiro ponto de inovação do CPC, tá? Pois o procedimento não fica mais suspenso, agora aguardando julgar recurso. Tá? É possível já, de imediato, ingressar com a cobrança do título. Quarto ponto, deveres das partes, com a possibilidade de condenação em custas e honorários na hipótese de uso inadequado ou abusivo da ação monitória. É aquela lógica aqui de quem deu causa, né? Se a pessoa entrou com uma ação monitória de uma coisa absurda, um título indevido, algo que não existia, tá? Ela vai ser condenada em custas e honorários advocatícios, tá? Porque ela deu causa a essa demanda. Avançando também, as condições de admissibilidade da ação monitória. Elas estão previstas no artigo 700 do CPC, tá? Que vai falar lá o seguinte, ó: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de soma de dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível. Já estudaram isso em Código de Direito Civil, né? Vão se lembrar do fungível que eu posso substituir e infungível que não é possível substituir, de bem imóvel e imóvel também. No conceito aqui, né? C. O adimplemento de obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, essas são as 3 situações em que admite o ajuizamento de ação monitória. Tá ok? Quais são os benefícios que o réu tem com a ação monitória? Se o réu é citado para pagar em 15 dias e ele vai lá e paga, ele vai ficar isento do pagamento das custas processuais, tá? Nos termos do artigo 701, parágrafo 1º do CPC. Agora, cuidado, olha só que interessante. O artigo 700 do CPC diz que a monitória ela vai poder ser usada para cobrar, então, dívida, no caso, né, escrita, sem eficácia de título executivo. O que quer dizer isso? Se eu, Marcos, recebo um cheque de João, tá?
esse cheque ele tem um prazo prescricional para poder se ajuizar a execução, em regra de 6 meses, tá? Para entrar com a execução. Agora, se eu estou com o cheque guardado lá, o cheque do meu credor, estou com o cheque guardado do meu devedor, perdão. Estou com o meu cheque guardado do meu devedor já faz 4 anos, tá? E eu não entrei com a execução. Eu posso pegar o cheque e entrar com uma ação monitória? Posso. Eu posso entrar com uma ação monitória assim que eu pegar o cheque, se eu quiser? Posso também, tá? Vai demorar mais, porque assim, se o cheque está dentro da força executiva dele, não faz sentido eu querer ajuizar uma ação monitória, tá? Mas se ainda assim você quiser ajuizar a ação monitória, é possível, tá? Não é proibido usar um título executivo como embasador de uma ação monitória, tá? Então, é plenamente possível o uso de títulos executivos para se ajuizar a ação monitória. Agora, é possível da pessoa escolher. Se o título é executivo, a pessoa pode escolher pelo processo de execução ou pela ação monitória. O que é melhor, professor? É melhor a pessoa escolher a ação executiva. Se ela tem a opção de entrar com a ação executiva, é muito melhor, porque é mais rápido, não demanda tanta defesa. Na ação executiva, a matéria restritiva, né, se limita a juros, a discussão de correção, não se limita a falar se o título existe ou não existe. A ação monitória, ela já vai poder, ela tem um poder maior de dilação probatória. É possível que as partes discutam a existência ou não do título, tá? Então, gera uma maior possibilidade de discussão na demanda monitória, coisa que não existe, tá? Na demanda executiva, que as matérias de defesa são muito mais restritas, tá? Então, cuidado quando a lei fala aqui que o título sem eficácia de título executivo, mas ela admite, tá? A jurisprudência, a doutrina e admitem o uso de título executivo para embasar a ação monitória também, tá? Embora quem vai perder vai ser o credor, que vai demorar mais para receber, mas pode, tá? Vamos supor que o credor está em dúvida, não sabe se vai entrar com a execução ou não, ou se tem divergência no prazo prescricional, então é possível usar o título executivo. Professor, qual é o prazo para entrar com a ação monitória? O prazo prescricional para se ajuizar a ação monitória é 5 anos da data da emissão do título. Qual título? Qualquer título escrito ou falado, tá? De dívida. Por exemplo, eu, Marcos, escrevo num papel. Eu, Marcos, devo 10 mil reais para a Joana. Dato, assino, ponto. Não tem testemunhas, tá? E entrego para a Joana. Falou, Joana, está aqui, eu estou falando que eu te devo esses 10 mil reais, tá? Eu reconheço. Se eu não pagar, você pode cobrar de mim. Da data que eu fiz esse papel, e datei, assinei e falei que devo 10 mil reais para a Joana tem até 5 anos, tá? 5 anos para entrar com a cobrança. 5 anos é a data limite, tá? Você deu 5 anos e um dia, está prescrito já via ação monitória. Não é cabível mais a ação monitória. Então, a ação monitória vai ter um prazo, sempre lembrar aí, de até 5 anos da data da emissão do título para poder ajuizar a ação monitória. Lembrar também que é possível usar títulos executivos para embasar uma ação monitória, para poder cobrar uma ação monitória. Embora, como eu já falei várias vezes, vai ser pior, vai demorar mais, mas é plenamente admissível. Dívida de jogo também, olha, tem um caso interessante que eu coloquei no material de vocês, que é o recurso especial 1628974 do STJ, que foi julgado pelo STJ. Neste caso, se tratava aí de um cassino, tá, localizado nos Estados Unidos, que entrou com uma ação monitória para cobrar um brasileiro, tá, uma dívida aí de $1 milhão, que perdeu um torneio de pôquer lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é autorizado os jogos de azar, por exemplo, o pôquer. O Brasil não aceita esses jogos de azar e não legaliza eles. Agora, se o brasileiro sai daqui,
e vai para um estado no qual se admite esses jogos de azar e faz dívidas lá, o STJ aceitou que o cassino, no caso, cobrasse o brasileiro aqui no Brasil em relação a essa dívida de jogo de azar feita lá nos Estados Unidos. Tá? Então, por quê? Porque lá era autorizado pelo direito de lá essa possibilidade de dívida de jogo de azar. Tá? Então, o Brasil, assim, ele aceita jogos de azar, mas somente aqueles regulamentados pelo governo, né? Exemplo, Mega Sena, Lotomania, aquela do Silvio Santos lá também, Telecena e assim por diante, tá? Então, são jogos de azar, mas são regulamentados pelo governo federal, tá? Não muda muito da situação americana, não. Competência. Qual é o local para propor a ação monitória? Em regra, está previsto aí no artigo 46 do Código de Processo Civil, tá? Vai ser, em regra, o local onde mora o réu, tá? O domicílio do réu é o foro competente para ação monitória. Tem exceção? Tem, tá? A exceção é quando as partes, por exemplo, colocam no contrato feito entre elas, Marcos deve 100 mil reais para João. Fazem contrato isso. E coloca lá no contrato que o foro competente vai ser Toledo, no Paraná. A partir do momento que, por mais que as partes estejam contratando em Cascavel, fazendo o contrato em Cascavel, se elas colocam lá que o foro competente vai ser Toledo, Toledo passa a ser o foro competente para apreciar aquele tipo de situação. Tá ok? Outras exceções aí, juízos de falência e recuperação judicial. Se alguma empresa está falindo ou em recuperação judicial, o juízo competente vai ser o juiz que está processando essa falência ou recuperação judicial. Essa empresa, em regra, é o local onde está a empresa. Tá? Então, por mais que o título tenha sido feito em outro local, a regra é o juízo universal da falência, tá? Que vai ser, logicamente, no local onde a empresa tem a sede dela, a sede principal dela. Daí, e se ela chegar a entrar com uma recuperação judicial, uma falência, exemplo, a Oi, lá no Rio de Janeiro, que é o juízo universal da recuperação judicial e falência. Tá? Então, todas as demandas daí vão para o juiz da recuperação judicial. Avançando aqui, legitimidade ativa e passiva. Quem são as pessoas que têm legitimidade ativa e passiva para ajuizar a ação? Credor e devedor, tá? Que deve soma, bem, patrimônio. Pode ser pessoa física, jurídica, pessoa de direito público ou privado, exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, podem figurar aí como devedores ou credores de uma ação monitória. Que tipo de prova pode ser admitida para provar algo na ação monitória, para provar uma dívida existente na ação monitória? A prova pode ser uma prova escrita, um e-mail, uma carta, uma mensagem de WhatsApp que reconhece que deve aquele valor, uma prova documental, registro, o caderninho do comerciante, aquele caderninho de conta em que você ia lá no mercado, comprava lá R$100, marcava no caderno e assinava aquele caderno com a sua assinatura e data. Isso aí pode ser usado para embasar uma ação monitória, tá? Títulos injuntivos, tá? Que reconhecem dívidas, tá? Exemplo, um contrato sem assinatura de testemunhas, tá? Porque se o contrato tiver assinatura de testemunhas, ele já passa a ser título executivo, tá? Mesmo que ele seja título executivo, nós sabemos que pode ser objeto de ação monitória, mas não é o mais recomendável, tá? Mas os títulos injuntivos, tá? Admitem o uso da monitória. Prova oral, tá? Aqui é o seguinte, se a pessoa fala que deve para outra e não tem nada escrito sobre isso, isso aí tem que ser provado por meio da prova oral. Agora não é ajuizando a ação monitória e lá no final do processo, ou da audiência de instrução, provar por prova oral, não é isso. Essa prova oral tem que ser produzida antes da entrada na ação. De que forma? Por exemplo, colhendo o depoimento das testemunhas antes de ajuizar o processo, ouvindo as testemunhas em cartório,
cartório extrajudicial, tá? Ou pedindo para o juiz, antes de receber o processo, ouvir as testemunhas que você quer indicar para poder caracterizar o título, a prova da dívida, tá? Então, preenchidos esses requisitos, essa prova oral, então, ela pode virar escrita. E a hora que a prova oral virar escrita, por meio de depoimento das testemunhas, depoimento escrito da testemunha, por exemplo, a prova que era oral virou escrita. A partir desse momento, é possível já usar os depoimentos das testemunhas para cobrar o devedor por meio de uma ação monitória. E dúvida quanto à idoneidade da prova, se o juiz tiver dúvida quanto às provas apresentadas, ele pode mandar emendar em inicial, juntar novas provas, ele pode converter uma ação monitória, se o juiz falar, olha, não estou muito certo desses depoimentos das testemunhas, se é verdade ou mentira, esses depoimentos escritos. Se o juiz quiser, ele pode pegar e converter a ação monitória para uma ação de conhecimento normal, tá? E lembrar também que o ônus da prova, então a quem compete provar que por exemplo, eu sou o credor e quero provar que Maria me deve. A quem compete o ônus da prova? A minha pessoa. Eu tenho que provar que Maria me deve. Como é que eu vou provar isso? Por documento escrito, por testemunha, por mensagem do WhatsApp, por provas, todas as provas admitidas no direito, tá? Vai caber à minha pessoa, então, ingressar com essa cobrança.